dia, meus queridos! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ter a aula do sexto ano, aula número 9. Eu sou a professora Flaviane, então vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os mapas. Vocês lembram que na aula passada a gente comentou um pouco sobre a cartografia, a história da cartografia, os produtos cartográficos e dentre eles estavam os mapas. Então, qual que é o nosso objetivo hoje? É classificar e reconhecer os tipos, os elementos e os usos desses mapas. Então, vamos lá dar uma relembradinha. O que são mapas? Os mapas, eles correspondem a uma representação gráfica de um espaço real em uma superfície plana como um papel. Então, a gente vai representar um pedaço de um espaço real em uma superfície plana que vai ser o papel. Quem elabora esses mapas precisa selecionar os aspectos, que essa pessoa quer que estejam compreendidos ali, que estejam representados nesse pedaço de papel, Isso vai depender da escala, que vai determinar o quanto o espaço real será reduzido e que vai ser visualizado ali dentro daquele trecho, dentro daquele papel. Além disso, o mapa ele adota um simbolismo. Esse simbolismo é chamado signo. Lembra que na aula passada a gente comentou um pouco sobre os signos? Então, hoje a gente vai descobrir cada um deles. Então, esse simbolismo, que a gente chama de signo, é uma convenção, que constitui a linguagem com que a gente vai fazer a leitura desse mapa ali, vai decodificar, esse pedaço de papel ali que está desenhado aquela representação que é aquele mapa. Quando a gente fala em mapa, a gente está se referindo a uma representação em uma escala, que vai ser geralmente bem pequena, de um espaço grande. Então, para que caiba aquilo que a gente quer representar ali naquele pedaço de papel, ali naquele mapa, nós precisamos reduzir a escala. A gente vai representar um trecho grande em uma escala menor, Por isso, a gente tem que adotar um sistema de projeção, para que a gente possa representar ali em um plano aquela superfície esférica, aquele trecho de uma superfície esférica. Os mapas, eles são feitos para representar um assunto, um tema, um determinado espaço, e ele deve trazer de forma integral o assunto a que se propõe. E esse assunto não deve continuar em um outro mapa. Então, a gente precisa representar em um único mapa o que nós queremos expressar. Se a gente quer falar ali sobre relevo, a gente precisa em um mapa representar aquele trecho ali todo o relevo. Então, nós não podemos continuar em um outro mapa, ele precisa representar em um só. A não ser que a gente mude as datas, o ano, Mas se for daquele determinado ano, a gente precisa representá-lo em um só. Os mapas são fechados em um quadro, de representação, que traz no seu interior todas as informações necessárias à sua compreensão, Como o título, a orientação, a escala, o tipo de projeção que a gente usou, o que cada símbolo quer dizer, a editora, quem produziu, o ano. Então, isso é bem importante para que o mapa ele seja oficial, ele precisa ter todos esses elementos ali contidos dentro dele. Então, aqui, os elementos de um mapa. Vamos dar uma olhadinha aqui, Precisa ter o título, O título vai indicar o quê? Indica os fenômenos representados e o espaço geográfico. Aqui, então, a gente está falando sobre a distribuição da população na Europa, tá? Então, ele precisa ter as informações. O título, ele vai contar sobre o que o mapa ele está nos falando. A orientação é dada por uma rosa dos ventos ou por uma seta. Vocês lembram lá quando numa das primeiras aulas que a gente comentou sobre a rosa dos ventos, sobre bússola? Então, aqui entra a rosa dos ventos, um tipo de orientação. A legenda, aqui, Aqui nós temos a orientação, ela está indicando o norte aqui, então é a direção do mapa aqui. A legenda explicita o significado da simbologia, as cores, as linhas, os pontos. Então, aqui as cores, quanto mais escuro, mais população concentrada. Quanto mais claro, menos. Então, a partir da legenda, a gente vai poder fazer a leitura desse mapa.
Aqui a fonte indica a origem da informação representada no mapa. De onde que vieram esses dados aqui populacionais para que a gente pudesse colocá-los em um mapa? Então aqui ó, tá a fonte de onde vieram os dados. E a escala, que estabelece a relação entre as distâncias no mapa e as distâncias reais. Então, o quanto, né, eu diminuí a escala real, essa representação real, o quanto eu diminuí para que ela coubesse aqui no mapa. Aqui a gente tem 1 para 30 milhões. Então, vamos lá, vamos comentar sobre cada um desses elementos ali, um a um. O ponto é a primitiva gráfica, então é por onde a gente começa tudo. Básica, né? Primitiva gráfica básica para o desenho de qualquer mapa e pode assumir outras configurações, sendo implantado com variações de tamanho, forma, cor, tonalidade, de acordo com a necessidade do tema em que representa. Então, por exemplo, aqui, ó, cada um desses pontos vai indicar alguma coisa dentro de um mapa. Então, quando a gente olha, a gente já precisa sinalizar o que cada um deles quer representar. Então, aqui em cima, por exemplo, está um pouco mais fácil, né? Ó, aqui é uma loja de ferramentas, por exemplo, aqui já tem um hospital, alguma coisa relacionada à saúde próximo, um aeroporto, aqui telefone, aqui é um restaurante, algum local de alimentação. Já aqui embaixo vai ter que estar representado no mapa. Já fica um pouco mais difícil eu poder representar o que cada um deles quer dizer lá no mapa. Então, para isso que vai servir a legenda. Esse pontinho vai representar casas, esse aqui vai representar escolas, esse aqui vai representar postos de saúde, por exemplo, né? Então, na legenda, a gente vai ter que explicitar o que cada um deles quer dizer dentro do mapa. A linha, ela é utilizada para representar ocorrências espaciais que se distribuem linearmente. Então, vai ser distribuído ao longo do mapa ali, como os rios, as rodovias, as ferrovias, fronteiras, territórios, limites, né? E aí também, assim como o ponto, pode assumir espessuras, cores, tonalidades diferentes. Como a gente viu lá no mapa de exemplo, vou voltar aqui para a gente dar uma olhadinha. Aqui as cores, ó, elas assumiam tonalidades diferentes para uma quantidade de população diferente, para uma concentração populacional diferente. As áreas são formadas por figuras geométricas regulares ou por polígonos irregulares. Em geral, né, são usados para representar o relevo, bacias hidrográficas, formações vegetais, cidades, densidades, taxas, índices. Então, as áreas elas já representam uma superfície maior. As linhas elas representam coisas mais pontuais, né? As estradas, ferrovias, já as áreas representam realmente áreas. Né? E daí, mais uma vez, elas podem ser, né, mudar a variedade, a tonalidade, as cores, né? A forma com que essa área se apresenta, ela vai mudar conforme o que você quer representar. Além desses elementos do ponto, da linha e da área, a gente também utiliza elementos quantitativos e qualitativos. Quantitativos pode variar conforme o tamanho dos pontos, os tipos de preenchimento, né, dos desenhos ou até os padrões de cores. Então, quantitativo vai indicar o quê? Quantidade, né? Por exemplo, um mapa que indica as temperaturas. Aqui, ó. Mapa que indica temperaturas, né, de uma região, ele vai usar tons de vermelho, em que as regiões mais quentes, elas vão ter um preenchimento mais escuro. Já as regiões com cores mais frias, com cores mais claras. As regiões mais frias, as cores vão ser mais claras, como a gente vê aqui, ó. Região norte, nordeste aqui do país, são áreas mais quentes. A região sul já é uma região mais fria. Então, essa tonalidade aqui, ó, ela vai variar. Então, a gente está indicando uma quantidade, né, quantitativo. Ali a temperatura está indicando a quantidade da variação. Já as qualitativas, né, aí nós estamos nos referindo a qualidades. São formas, né, as formas geralmente são empregadas com um tipo de preenchimento ou desenho para indicar cada elemento diferente no mapa. Por exemplo,
Em um mapa, a gente pretende distinguir uma área urbana de uma área rural, designando ambos os elementos com legendas zonais, mas cada uma com um preenchimento diferente. Aqui, ó, eu usei de exemplo um mapa que ele divide aqui, ó, os nossos biomas. Então, cada bioma tem uma cor diferente. Então, nós estamos nos referindo a uma qualidade, são características. Como cada característica é diferente uma da outra, a gente não está, como no anterior, nos referindo apenas à temperatura, e sim a características diferentes, então a gente usa cores diferentes para cada localização. Então, as quantitativas, nós estamos nos referindo ao mesmo fator, só que com variação, aqui no caso, variação de temperatura. Naquele primeiro exemplo lá dos elementos, variação de população. Então, quando nós nos referimos à quantidade, à variação de quantidade, nós usamos um mapa quantitativo. E aí vai variar nessa escala de cor aqui. Quando nós nos referimos a qualidades, então cada região vai ser representada com uma cor. Além desses elementos, a gente tem, como nós já demos uma olhada lá, o título, a orientação, a legenda, a escala e o tipo de projeção. O título, como nós já comentamos, ele vai indicar o tema, o assunto, e informações gerais como o local, o tempo, né, no caso, mapas históricos, né, o ano em que aquela informação está acontecendo, além de qualquer outro tipo de informação que é relevante para que a gente compreenda aquilo que vai ser representado. É a primeira coisa que a gente vai observar ao ler um mapa, né? Ao ler os signos ali, os elementos do mapa, a primeira coisa que a gente vai ver é o signo. O título. Sobre o que esse mapa ele está representando, o que ele está me falando. A legenda, especificação do significado atribuído aos símbolos lá, a linha, ponto, como a gente já tinha comentado. Ali cada pontinho, cada símbolo, tudo que você representou dentro do mapa precisa estar incluído na legenda. A legenda vai me dizer o que cada símbolo quer dizer ali dentro do mapa. É a maneira como eu vou ler o mapa. Podem representar, né, em formas de ícones, cores, áreas, entre outras formas, como a gente já deu uma olhadinha. A escala é a proporção matemática entre a área real e a sua representação cartográfica. Tá? Existem dois tipos de escala, a numérica e a gráfica. A orientação cartográfica indica os pontos cardeais, né? Aí a gente pode representar com o norte, como nós vimos naquele primeiro mapa lá, falando, né, dos símbolos, né, do que contém no mapa. Ele pode representar só o norte, ou então pode ter uma rosa dos ventos, né? Então a orientação vai indicar realmente a orientação no espaço, tá? Aquilo precisa ter para que a gente se oriente no espaço. A projeção cartográfica é a forma ou a base cartográfica com que o autor do mapa utiliza para representar, né, algo, a esfera dentro de um plano. Foi o que nós vimos na aula passada, né, os tipos de projeções cartográficas. Então, agora, aqui nós vemos a utilização nos mapas. Agora, alguns tipos de mapa, né? Para que servem os mapas? Para que a gente pode utilizar os mapas? Eles podem ser mapas físicos, né? Que representam a superfície física, relevo, hipossometria. O que é hipossometria? A variação de altitude daquela região ali. O que mais? Hidrografia, clima, entre outros. Tudo que represente condições físicas. Eles podem ser representados dentro de um mapa. Aqui, ó, o mapa hipossométrico do estado de Santa Catarina. Ó, as regiões mais baixas são as regiões em verde. Aqui, ó, litoral, né? Sempre vai ser a região mais baixa, porque vai estar ao nível do mar. As regiões mais altas aqui, ó, os planaltos, né? São as regiões mais altas. E as demais aqui ocorrem variações. O que mais que tem aqui, ó? A escala, a orientação, aqui, a fonte, o título, a legenda. Então, tudo está incluso aqui dentro desse mapa. Todos os elementos estão ali. Essa aqui é uma escala gráfica. Mapas econômicos são mapas que representam produções, né, de setores econômicos, né?
podem ser ali como, por exemplo, dados estatísticos, né? A receita financeira dos estados, população economicamente ativa, produção de uma determinada cultura. Então, tudo que represente a economia do país, né, produções econômicas, o que tem a ver com a economia, a gente pode representar no mapa. Aqui, ó, nós temos produções, ó, produção agropecuária, agropecuária de alto consumo. Então, ó, tudo que está relacionado à produção econômica. Mais uma vez, título, orientação, escala, legenda, fonte, está tudo aqui. Mapas demográficos representam, né, a população, índices populacionais, taxa de analfabetismo, taxa de crescimento populacional, quanto aquela população cresceu naquele ano. Então, tudo que tem relação com a população, tudo que nós podemos relacionar com o crescimento, com índices populacionais. Mapas políticos representam divisas, fronteiras entre países, unidades federativas. Então, aqui, político no sentido de realmente divisão, tá? Divisão territorial, fronteira. Então, aqui a gente tem a divisão política do país, que são todos os nossos estados. Mapas históricos, utilizados para representar algum acontecimento, né, em algum período histórico, como, por exemplo, aqui, ó, o Tratado de Madrid, né, que era a divisão entre o reino português e o reino espanhol, né, na época lá das grandes navegações, a época dos descobrimentos ali. Então, aqui o nosso país era representado dessa forma, então é um mapa histórico. Mapas estilizados são mapas em que não há representação fiel dessas proporções, né? Então, ele é alterado conforme a gente quer as informações. Aqui, por exemplo, a gente tem um mapa mundi com o nome de cada país representado. Então, ele não é uma representação fiel de um pedaço, né, de uma área do planeta. Um mapa estilizado é mais realmente para uma questão mais artística, digamos assim. Então é isso, pessoal. Hoje a gente viu um pouco sobre a utilização dos mapas, né, os símbolos que a gente já tinha comentado, o que são esses símbolos. Não deixem de fazer ali as atividades, de dar uma revisada na aula e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!